Homini regi voluit rationem ponere cum servis suis. O reino dos céus é semelhante a um rei que quis colocar as suas contas em dia com seus servos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Prezadas religiosas, caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que nós avançamos na história do nosso tempo civil, como temos, o ano vai chegando ao fim. Também o ano litúrgico vai chegando ao fim. Todo esse pensamento no fim, que se aproxima, deve servir para nós também pensarmos no fim último das nossas vidas, que também se aproxima a cada dia. É por isso que a igreja, como mãe bondosa, quer a todo momento nos alertar para o momento do qual depende toda a nossa eternidade. O breve momento do qual depende toda a nossa eternidade. É por isso, meus amados irmãos, que nós somos constantemente chamados a refletir, a pensar nesse dia, onde o Rei de majestade do céu e da terra, o Rei de toda a glória, há de acertar contas conosco. Que nós tenhamos boas obras em nosso favor. Há alguns, meus amados irmãos, que já nos precederam, que já foram julgados e hoje já têm a coroa de glória no céu, um trono que já havia sido preparado para si desde toda a eternidade e ocupam ali, na presença de Deus, a vida gloriosa que foi prometida para todos nós. Esses, meus amados irmãos, são os santos, nossos irmãos mais velhos, que já nos precedem no céu e que de lá intercedem por nós. Há poucos dias atrás, era ainda 31 de outubro, nós lamentávamos que a maldade do mundo pudesse celebrar o puro mal. Celebrando o dia das bruxas, celebra tudo aquilo que pertence ao demônio. Mais ainda, ou tanto quanto, nós também lamentávamos que nesse mesmo dia, consagrado à maldade, alguns pretensos cristãos celebrem a revolta protestante. 31 de outubro é o dia também em que Martinho Lutero resolveu separar-se da igreja, separar-se do corpo místico de Cristo. E nós sabemos, se o ramo não pode permanecer vivo, separado da videira, também um membro não pode permanecer vivo, separado do seu próprio corpo. E aí, meus amados irmãos, apodrece, fede, cheira mal, morre. Motivo para nossa lamentação é a divisão que se fez na igreja, meus amados irmãos, pelos protestantes. Aqueles que não souberam reconhecer, como São Paulo, que nós fazemos parte do Cristo todo. O Senhor Jesus é a cabeça. Nós, os membros do seu corpo místico. Isso está presente para nós, explicado para nós amplamente na Sagrada Escritura. É verdade, existe um só mediador entre Deus e os homens. Um só mediador de salvação, e é Cristo Jesus que veio a esse mundo derramar seu sangue por nosso amor na cruz, pela nossa salvação. É nosso único mediador. Mas Cristo não é um Senhor sozinho. Ele quis precisar de nós. Ele quis contar conosco. Ele veio a esse mundo e quer nos dar a honra de nós colaborarmos com a nossa salvação. Não por mérito nosso, mas em cooperação à obra magnífica da redenção que Ele operou em nosso favor. Ah, meus amados irmãos, é assim que enxerga São Paulo, depois de ter sido ferido nas suas próprias vistas pelo Senhor que lhe apareceu ressuscitado, e ele pergunta: Senhor, quem és tu? E Cristo responde para ele, já depois de ter ascendido aos céus: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Mas Saulo não perseguia a Jesus materialmente, fisicamente não, perseguia a igreja de Cristo. Ali
Saulo, que há de se tornar Paulo, grande apóstolo dos gentios, percebe que Cristo não está sozinho, mas que nós somos chamados a participar do seu próprio corpo, o seu corpo místico, que é a igreja. Cristo é a cabeça, nós os membros. Ai de nós, meus amados irmãos, se nós nos separarmos do corpo místico de Cristo, da sua santa igreja. Sim, meus amados irmãos, há um só Senhor, Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas nós somos chamados a viver a sua própria vida. Ou melhor, como São Paulo, mais uma vez, nós somos chamados a fazer que Ele venha viver a sua vida em nossos corações. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E é nessa medida, é nesse estado de coisas que nós podemos dizer que Deus, que Cristo veio viver a sua própria vida santa nos santos que nos precedem no céu. E que aqui nesse mundo fizeram obras maravilhosas que lhes mereceu a vida eterna, porque eles cooperaram com Cristo nosso Senhor. É por isso que nós devemos rejeitar, rechaçar toda a doutrina que prescinde dos santos, que prescinde daqueles cooperadores da obra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque, meus amados irmãos, está também amplamente na Sagrada Escritura. A sombra de Pedro curava os enfermos. O lenço de Paulo curava os enfermos. Que é isso, senão uma mediação? Meus amados irmãos, mediadores, porque mediavam na única mediação de Cristo Jesus, porque são membros do corpo místico de Cristo, e é por isso que toda separação apodrece, cheira mal, não vai bem, meus amados irmãos. É por isso que, se Cristo veio nos reunir num só caminho, Ele que é a verdade e a vida, aqueles que se separam dele parecem tomar caminhos cada vez mais distantes, cada vez mais confusos, e é por isso que nós vemos mais de 30 mil denominações pretensamente cristãs, protestantes, membros amputados, que se amputaram voluntariamente do corpo místico de Cristo e apodrecem tudo ao seu redor. Não, meus amados irmãos, rechacemos tudo isso. A intercessão dos santos aparece para nós amplamente na Sagrada Escritura. Nas leituras da missa de todos os santos, nós vemos que São João, arrebatado aos céus, e relatando tudo isso no livro do Apocalipse, vê uma multidão de santos que ninguém pode contar na presença do trono de Deus, carregando os cálices preciosos de verdadeiro perfume, que são as orações daqueles que se encontram na terra, para apresentar ao Senhor as nossas súplicas e pedirem em nosso favor. Meus amados irmãos, nós vemos amplamente na Sagrada Escritura que o Deus invocado como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos, porque os mortos não podem louvá-lo. Não, meus amados irmãos, aqueles que nos precedem estão no céu, diante do Altíssimo, intercedendo por nós, pedindo por nós, com os méritos que alcançaram, podem alcançar para nós as graças que nós mais precisamos. Essa é a primeira dimensão daquilo que nós celebramos hoje, daquilo que nós celebramos sempre na festa dos santos. A segunda dimensão que o padre gostaria de trazer a atenção dos senhores também hoje, é que celebrar todos os santos nos lembra também, e deve incomodar a nossa consciência, de que essa é a primeira vocação de todo cristão batizado, a santidade. Porque foi para a santidade, foi para a salvação eterna, foi para nós ganharmos o céu que nós viemos a esse mundo. Nós aprendemos desde cedo no catecismo. Para que fim foi criado o homem? Para conhecer, amar e servir a Deus neste mundo e depois ser feliz para sempre no céu. Que é isso, meus amados irmãos, sermos felizes para sempre no céu, senão a santidade só entra no céu quem é feliz porque se alegra naquilo que faz por amor a Cristo Jesus, nosso Senhor. E é assim que nós havemos de merecer também o céu. É assim que nós somos também chamados a herdarmos o trono de glória que nos foi preparado desde toda a eternidade no céu. Meus amados irmãos, todo mundo morre, mas nem todo mundo vive de verdade. Só vive bem, só vive uma vida verdadeira quem está inserido no corpo de Cristo, quem está em união com Cristo e quem Cristo vem viver sua própria vida nele.
De modo que nós devemos almejar, como todos os santos, e principalmente com São Paulo, dizermos a cada dia de nossas vidas: já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E é por isso que aquilo que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. É por isso que quando nós formos chamados à presença do justo juiz, o juiz de misericórdia, que usou de compaixão conosco, que usa cotidianamente de compaixão conosco, nós devemos apresentar para ele também as obras de misericórdia que nós tivemos para com os nossos irmãos. Nós devemos apresentar aquelas obras que nos façam merecer a eternidade, a sermos chamados também santos à presença de Deus. Hoje nós celebramos todos aqueles santos que só Deus sabe o nome. Nós temos um dia para São Francisco de Assis, para Santo Tomás de Aquino, para Santa Teresa de Calcutá, para São João Paulo II. Nós temos um dia para todos eles. Mas existem também aqueles que morreram na graça de Deus e que só Deus os conhece. Hoje nós celebramos todos eles. Hoje nós pedimos a intercessão de todos eles. E hoje todos eles pedem por nós no céu para que nós nos santifiquemos e também vamos gozar dessa futura glória que também para nós está destinada. Essa coroa que nosso Senhor nos preparou desde toda a eternidade, meus amados irmãos. É por isso que nós podemos dizer que aquele que é beato é feliz. Beatitude, no termo latino, significa precisamente isso, felicidade. E beatitude é santidade. É por isso que nós vemos Santa Isabel, quando se encontra com Nossa Senhora, chamá-la de bem-aventurada. Bem-aventurada és tu que creste. Feliz és tu que creste, porque serão realizadas as obras magníficas que o Senhor te prometeu. Assim fala Santa Isabel com Nossa Senhora. E Nossa Senhora exulta de alegria, cantando no seu Magnificat: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Essa deve ser a meta das nossas vidas, que nossas almas engrandeçam o Senhor com as nossas boas obras, com a nossa felicidade, com a nossa bem-aventurança, a nossa beatitude. E também, meus amados irmãos, na liturgia de todos os santos, nosso Senhor vai traçar aqueles aspectos que são importantes para nos fazermos santos. Vai traçar, pincelar o retrato dos santos e nos dar um caminho, uma via que nos remete, que nos conduz à santidade. A mesma santidade daqueles que ocupam hoje os altares, meus amados irmãos. Nosso Senhor vai listando as bem-aventuranças. Se outrora Moisés subiu a montanha para receber de Deus as tábuas da lei, dos mandamentos, agora, no Sermão da Montanha, nosso Senhor, o próprio Deus, sobe a montanha para nos entregar as bem-aventuranças, o caminho de perfeição, o caminho de santidade. E é por isso, meus amados irmãos, que nosso Senhor vai discorrendo e vai chamar bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí nós vamos, seguindo o exemplo dos santos, encontramos com Santa Teresa de Calcutá, uma missionária da caridade, missionária da misericórdia de Deus, o seu rosto transfigurado no próprio Jesus que vivia nela, chegava a todos através de um sinal de misericórdia. Nós somos chamados a essa mesma vida, a esse mesmo coração misericordioso e compassivo para com todos os nossos irmãos. Bem-aventurados os puros de coração. Meus amados irmãos, sermos santos, sermos felizes, é nós termos um coração uno, indiviso, uma unidade de amor que se remete a Deus e, porque ama a Deus, também transborda no amor pelos nossos irmãos. É por isso, meus amados irmãos, que Santa Teresa d'Ávila, transverberada, atingida no seu próprio coração, vai dizer para nós: nada te perturbe, nada te espante, só Deus basta. Um coração uno, indivíduo, um coração puro, meus amados irmãos. Bem-aventurados mais ainda os que têm fome e sede de justiça, diz para nós nosso Senhor. E aí nós encontramos o homem justíssimo, castíssimo, o homem santo, São José, o espelho de justiça que, intercedendo por nós, nos protege como protegeu os maiores tesouros que essa terra já viu. Mereceu proteger Jesus e Maria porque era justo, porque era bom, porque era santo. E foi reflexo de Deus Pai para Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio a esse mundo se encarnar por nosso amor. Bem-aventurados também, meus amados irmãos, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós encontramos vastamente na vida dos santos
a sua vida de agentes da paz, pacificadores, aquela paz que reflete a paz que brota do príncipe da paz, que é o Senhor Jesus Cristo. No mundo, meus amados irmãos, envolto em maldade, envolto nas piores atrocidades que nós já vimos, fruto das ideologias que despersonalizavam os homens, São João Paulo II, em meio ao nazismo e ao comunismo, derrotou essas feras que assombravam a igreja, como o dragão do Apocalipse, derrotou esses dois males gigantescos, sem disparar um sequer tiro, mas anunciando a Cristo Jesus com coragem. Abri, ou melhor, escancarai as portas dos vossos corações a Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem-aventurados, meus amados irmãos, os pobres de espírito. Feliz, santo é aquele que não está preocupado com as riquezas, com os bens desse mundo, porque eles passam, se esvaem, não estão sob nosso controle. E se nós nos desesperamos, se nós pomos todas as nossas confianças neles, pobres de nós, meus amados irmãos, felizes, portanto, os pobres de coração, como Francisco de Assis, que sendo rico, destituiu-se de todas as coisas para possuir somente a Deus e ser possuído por Ele. Meus amados irmãos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados também, felizes são aqueles que não põem toda a sua esperança na felicidade desse mundo, porque também não está sob nosso controle, também passa, também se esvai, escapa às nossas mãos. Bem-aventurados, portanto, aqueles que sabem sofrer, aqueles que sabem chorar, porque serão consolados pelo próprio Deus. E aí nós nos lembramos do homem choroso que era São Pedro, depois do seu pecado, depois de ter traído a nosso Senhor, negado a nosso Senhor, contam os santos padres, São Pedro chorou até o último dia de sua vida, de modo que ele trazia no rosto as marcas das lágrimas copiosas que lhe desciam no rosto. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados ainda, meus amados irmãos, aqueles que são mansos. Por quê, meus amados irmãos? Outro substituto de Deus no dia de hoje é o poder, a influência. Poder e influência também se esvaem, passam, escapam às nossas mãos. Se nós colocamos toda a nossa esperança em sermos amados, em sermos talvez temidos, tudo isso um dia passará. Não, meus amados irmãos, bem-aventurados os mansos de coração, bem-aventurados os mansos como os mártires, que foram conduzidos ao matadouro como pequenas ovelhas mansas, sem sequer uma palavra, imitando a Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem-aventurados os mansos, como Santo Estevão, que foi apedrejado, um homem bom, justo, e que ao ser martirizado, ao ser conduzido ao seu martírio, ao ser apedrejado, viu os céus abertos. Vide os céus abertos, foi a sua exclamação. Eu vejo os céus abertos e o Senhor Jesus, que vem me entregar a coroa de glória que me estava preparada desde toda a eternidade. Bem-aventurados ainda, meus amados irmãos, se vos insultarem. Meus amados irmãos, na vida dos santos, quantos foram insultados? Quantos foram perseguidos? Bem-aventurados se virem atrás de nós, se mentirem contra nós, se disserem toda maldade contra nós, por amor de nosso Senhor, meus amados irmãos. Felizes nós seremos, se não estivermos apegados ao nosso orgulho. Felizes como São João Vianney, que foi perseguido, que foi maltratado, que foi caluniado, mas que cumpriu a missão que o Senhor tinha para ele. Converteu toda a cidade de Ars, conduziu muitas almas para o céu. Que assim também sejamos nós nas nossas vidas, que nós sejamos inseridos, que nós nos coloquemos no corpo místico de Cristo para nós permitirmos que Ele venha viver a sua vida em nós. E nós assim herdemos também esse trono de glória, essa feliz recompensa que o Senhor tem preparado para nós. O que nós fazemos aqui, caríssimos irmãos e irmãs, ecoa na eternidade. Só existe uma tristeza nessa vida, conta um poeta francês, é nós não sermos santos, nós não cumprirmos a missão que nosso Senhor preparou para nós, pediu de nós, nos criou para realizarmos. Há uma só tristeza nessa vida, não sermos santos. Quando nosso Senhor for levantado aqui no altar, Ele quer vir tomar posse do nosso coração, quer ter comunhão conosco,
quer viver a nossa vida, que nós possamos dizer com Ele: já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Que nós possamos dizer com todos os santos que hoje ocupam seus tronos no céu: já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Que nós possamos dizer com a Virgem Maria Santíssima, nossa boa e poderosa Mãe: já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.